E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos à quarta aula do mini curso Aprenda a controlar a sua ansiedade diante de pessoas tóxicas. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre sentimentos. E eu trouxe duas perguntas aqui que eu vou estar destrinchando nesse vídeo e vocês vão entender um pouquinho mais como uma pessoa tóxica pode influenciar no sentimento de um ansioso. A primeira pergunta é: o que são sentimentos? E a segunda, como uma pessoa tóxica pode interferir no sentimento de um ansioso. Continua assistindo aí que você vai conseguir entender um pouquinho mais pra frente o que são sentimentos e como uma pessoa tóxica pode estar influenciando nos sentimentos de uma pessoa que é ansiosa. Primeiro eu gostaria de me apresentar. Eu sei que se você já chegou nessa aula, você já me conhece, mas para quem ainda não assistiu as outras aulas, volta, assiste as 3 primeiras aulas, que vai ser bem importante para você entender quais são os fatores que influenciam na construção da ansiedade, como uma pessoa tóxica que fez parte da sua história influenciou na formação das suas crenças, na formação dos seus pensamentos, e hoje a gente vai estar falando sobre sentimentos, como uma pessoa tóxica pode interferir no sentimento de um ansioso. Fica à vontade para poder compartilhar esse conteúdo. Se você acha que tem alguém que vai se beneficiar desse conteúdo, compartilha ele. Se você tem alguma dúvida, deixa nos comentários, que vai ser bem importante, vai ser bem legal para poder estar elucidando as dúvidas que você tem, ou para poder estar entendendo um pouquinho melhor quais são as suas dúvidas sobre a ansiedade. E para falar um pouquinho mais sobre sentimentos, eu queria recordar as outras aulas. Na primeira aula, eu falei um pouquinho sobre a história. Eu contei um pouquinho da minha história, como foi a minha infância, como que foi o meu relacionamento com os meus familiares, como foi o meu relacionamento com os meus amigos, e como tudo isso impactou a construção do meu problema com a ansiedade. Então, se você não viu as outras aulas, volte lá, dá uma olhadinha, que você vai entender um pouquinho melhor como a sua história pode ter impactado na construção da sua ansiedade. E eu também falei um pouquinho mais sobre como as pessoas tóxicas, elas podem fazer alguém ter um ponto de vista, de ser alguém sem valor, de ser alguém que não merece nada, e também eles influenciam as pessoas a se verem como pessoas que não têm capacidade. Então, se na sua história você teve pessoas tóxicas que fizeram parte aí do seu dia a dia, que fizeram parte da sua vida, eles podem ter contribuído para que você desenvolvesse um ponto de vista negativo sobre você. E com toda essa influência, você pode desenvolver pensamentos ansiosos. Então, a sua história impacta no seu ponto de vista, que acaba impactando nos seus pensamentos, que são sempre pensamentos relacionados a perigo e a ameaça. Por exemplo, qual é a fala de uma pessoa que tem pensamentos ansiosos? E se eu não passar de ano? E se eu não conseguir memorizar tudo? E se eu não conseguir terminar o que o meu chefe pediu? E se na minha apresentação eu errar e todo mundo dá risada da minha cara? Então, aí a gente vê que os pensamentos, eles são um fator muito importante na construção do seu problema com a ansiedade. E, consequentemente, esses pensamentos, eles têm reflexo nos seus sentimentos. A ansiedade, ela é uma resposta emocional provocada pelo medo. A ansiedade, ela é um sentimento desagradável que se manifesta quando o medo ele é estimulado. Então a gente vê aí que quando você estimula esse medo, quando você tem esse ponto de vista negativo, que você desenvolve esses pensamentos negativos e estimula esse medo, aí você fica ansioso, você fica um pouco mais ansioso. E os ansiosos, eles sempre pensam de forma negativa e focam mais no negativo do que no positivo. E isso faz com que eles se sintam mal. Então, um ponto de vista negativo vai contribuir para que você tenha pensamentos ruins, pensamentos negativos, pensamentos ansiosos, e consequentemente você vai se sentir muito mal, você vai se sentir ruim, você vai ter sentimentos que não são sentimentos bons para você, que vão te atrapalhar na sua vida. Mas para tentar entender um pouquinho mais sobre essa estrutura, sobre o ponto de vista, sobre os pensamentos, sobre os sentimentos, eu trouxe aqui, como em todo vídeo eu sempre trago, uma estrutura de análise, que eu gostaria que você começasse a enxergar a construção do seu problema com ansiedade desse novo ponto de vista, através de diversos fatores, onde o primeiro fator é a sua história. Como a sua história contribuiu para a construção do seu ponto de vista ansioso. Como que o seu ponto de vista ansioso contribuiu para a construção dos seus pensamentos ansiosos.
como que os seus pensamentos ansiosos impactam nos seus sentimentos, como que os seus sentimentos impactam no seu comportamento e qual que é o reflexo desse comportamento na sua vida. Provavelmente e normalmente não são reflexos muito bons. Normalmente uma pessoa ansiosa, ela tem pensamentos ruins, ela se sente de forma muito mal e ela acaba se comportando de uma forma que não é tão proveitosa assim, que não é uma forma muito boa. E isso acaba trazendo reflexos negativos para a vida desse ansioso. Mas nesse vídeo aqui eu gostaria de focar um pouquinho mais nos sentimentos, que seria a consequência ou o reflexo desses pensamentos que todo ansioso acaba tendo na vida dele. E o que são sentimentos? Eu trouxe aqui uma breve definição do que são esses sentimentos para que você entenda um pouquinho melhor o que são os sentimentos. Os sentimentos, eles são um estado de ânimo que surge em relação a um estímulo externo. Seria o resultado da interpretação de um estímulo externo. Então, os sentimentos, eles são um estado de ânimo que surge em relação ao estímulo externo. Sempre que, para pensar, quando você está com uma pessoa tóxica, mais pra frente eu vou trazer a definição do que é uma pessoa tóxica. Então, esse sentimento, ele é um estado de ânimo que surge em relação a um estímulo externo. Então, ele é despertado por um estímulo externo. E seria o resultado da interpretação de um estímulo externo. Então, essa interpretação seria a forma como você enxerga, a sua interpretação dos fatores que fazem parte da sua vida. Então, essa interpretação do estímulo externo vai fazer com que você ou se sinta bem ou você se sinta mal. Nos casos das pessoas que sofrem com ansiedade, que tem aí um relacionamento com pessoas tóxicas, esse estímulo externo não é um estímulo tão bom. Então, a interpretação dessa pessoa sobre esse estímulo externo vai fazer com que ela se sinta mal, com que ela se sinta ansiosa. E fazem parte da vida de todo ansioso, da maioria dos ansiosos, alguns sentimentos como apreensão, desconforto e uma antecipação de um possível perigo. A ansiedade, ela está sempre relacionada a essa antecipação de um possível perigo, sempre relacionada ao medo, à interpretação de algo ruim que pode acontecer. Ou seja, a sua ansiedade está relacionada à maneira como você interpreta as coisas. Aí é bem importante, porque quando você estiver se relacionando com uma pessoa tóxica, os estímulos que ela vai dar para você, os estímulos que o seu ambiente vai ter, os estímulos que você vai ter, vão ser estímulos que não são tão bons assim. E isso vai contribuir para que você tenha uma interpretação dessa determinada situação que não seja uma interpretação que seja boa. E isso vai trazer sentimentos ruins para você. E os seus sentimentos são impactados por essa interpretação. É o que eu estou falando. Os seus sentimentos, eles são desenvolvidos, ou eles são desencadeados por conta dessa sua interpretação do seu ambiente, desses estímulos externos que fazem parte da sua vida. E como uma pessoa tóxica ela pode impactar um ansioso? Como que a pessoa tóxica ela pode impactar no sentimento de um ansioso? Para responder isso, eu trouxe de novo a definição do que é uma pessoa tóxica. Uma pessoa tóxica, ela cria drama, ela tenta manipular ou controlar os outros, são carentes e, em geral, são egoístas. É tudo sobre elas o tempo todo. Se você tenta perceber se durante toda a sua história você conviveu com alguma pessoa tóxica, tenta perceber como essa pessoa tóxica ela impactou no seu ponto de vista sobre as coisas. Mas como assim, Albano? Uma pessoa tóxica ela pode impactar no meu ponto de vista sobre as coisas? Imagina que uma pessoa tóxica ela cria drama, ela tenta manipular, que elas são carentes e em geral é tudo sobre elas. Então, se você teve essa convivência, e quando eu falo história, não é só no seu passado, é até o seu momento presente. Se você conviveu com uma pessoa tóxica, ela pode ter contribuído para que você desenvolvesse um ponto de vista negativo sobre você mesmo. E esse ponto de vista negativo faz você interpretar as suas capacidades ou as suas características de um modo negativo. E essa interpretação negativa vai fazer com que você sempre esteja vendo medo ou perigo em tudo. E isso vai gerar sentimentos que não são sentimentos tão bons assim. Então, você pode ter sentido ou estar se sentindo muito mal por conta dessa relação que você desenvolveu com essa pessoa tóxica. Tenta enxergar na sua vida, no seu dia a dia, se existem pessoas tóxicas, se elas fazem parte da sua vida.
vida, como elas te impactam e quais são os sentimentos que você tem quando você se relaciona com essas pessoas, quando você tem um estímulo dessas pessoas. Porque, de novo aqui, ó, elas tentam manipular, elas criam drama, elas tentam controlar, elas são egoístas. É tudo para elas, no tempo delas, do jeito delas. Então, quando você não dá conta desse tipo de demanda, você começa a interpretar as coisas, as situações e interpretar até mesmo as suas características de uma forma negativa. E isso faz você se sentir muito mal. Esse é o reflexo que as pessoas tóxicas trazem para os seus sentimentos. Começa a observar isso, começa a entender um pouquinho melhor essa dinâmica e tenta mudar isso. Por exemplo, se você teve uma história que teve que conviver com uma pessoa tóxica ou com algumas pessoas tóxicas que sempre te criticaram, que sempre apontaram ou achavam que as suas características não eram características positivas, que eram defeitos, que nunca reconheceram as suas qualidades, provavelmente você pode desenvolver um ponto de vista de que suas características são ruins, de que você não tem capacidade, de que você não merece ter coisas boas. E tendo esse ponto de vista, você pode desenvolver alguns pensamentos como: e se as pessoas rirem de mim? E se eu não conseguir passar nessa prova? E se eu não conseguir... e se na hora de apresentar eu cometer algum tipo de erro e as pessoas rirem de mim? Sempre tudo dá errado pra mim. Nunca as coisas dão certo. Sempre o pior acontece comigo. Então esse é o ponto de vista que você pode desenvolver. E isso pode fazer você se sentir com medo, se sentir preocupado, se sentir, sentir uma tensão e se sentir muito triste. Então começa a prestar atenção como que na sua história o impacto das pessoas tóxicas, qual foi o impacto no seu ponto de vista, como elas impactaram no seu ponto de vista, quais são os principais pensamentos, quais são as principais interpretações que você tem e quais sentimentos você tem por conta dessas interpretações. Tudo isso, se você parar para analisar, está relacionado ao seu relacionamento com alguém tóxico, ao estímulo externo que você tem de uma pessoa tóxica, que pode estar impactando na construção desse sentimento ruim que você tá sentindo, nessa sua ansiedade. E todos esses fatores, eles podem te fazer ter sintomas físicos como aumento da frequência cardíaca, palpitação, falta de ar, respiração rápida, dor ou pressão no peito, inquietação ou sensação de estar com os nervos à flor da pele, que é a famosa raiva, né? De estar sempre com raiva. Então, quando você está em um ambiente que não é um ambiente tão bom assim, um ambiente propício ao crescimento, ao seu desenvolvimento, um ambiente que te faz bem, provavelmente o seu organismo ele sente isso e a ansiedade ela se manifesta através desses fatores, através desses sintomas, que são as crises de ansiedade que normalmente as pessoas sentem. Só que elas não entendem que essas crises de ansiedade, elas podem ser só a ponta do iceberg e que existem outros fatores que influenciam nessa crise de ansiedade. Às vezes a pessoa acha que do nada esse problema surgiu, mas não é do nada. Existem vários fatores, como a sua história, as suas crenças, que são os seus pontos de vista, os seus pensamentos e os seus sentimentos. Então existem vários fatores antes de acontecer esse problema, que são as crises de ansiedade, que são esses sintomas. Esses sintomas, eles são a parte visível da sua ansiedade, mas na realidade existe toda uma forma como você se relaciona com a sua história, com o seu ponto de vista, com a sua interpretação e com os seus sentimentos. Então, as pessoas tóxicas, elas criam dramas em suas vidas. Elas acabam criando drama para tudo. É sempre por elas, é sempre para elas. Elas tentam manipular e controlar os outros. Elas são carentes, em geral, são egoístas e é tudo sobre ela o tempo todos. Analise, de novo eu venho falar para você, analise se existe alguma pessoa tóxica, se alguma pessoa que faz parte da sua vida tem essas características. Analise se na sua história, na sua família, no seu grupo de amigos, se no seu relacionamento, se você já se relacionou ou se relaciona com pessoas que têm essa característica, e também no seu trabalho, se existem pessoas que têm essa característica de pessoas tóxicas, porque essas pessoas elas podem estar influenciando no seu ponto de vista sobre você, sobre o mundo, sobre o seu futuro, sobre as pessoas. Ela pode estar fazendo com que você desenvolva pensamentos, que a sua interpretação sobre você, sobre o mundo, sobre as pessoas e sobre o seu futuro não seja uma interpretação tão boa assim, e consequentemente você vai estar se sentindo muito mal e vai estar aí tendo as suas crises de ansiedade. Então começa a analisar se na sua família, no seu grupo de amigos, no seu relacionamento amoroso e no seu trabalho, se nessas áreas existem pessoas que têm esses tipos de características, e tenta analisar como ela impacta na sua vida. Qual é o impacto que essa pessoa tem na sua vida?
Como ela impacta no seu ponto de vista? Quais são os tipos de pensamentos que você tem quando você está se relacionando, quando você está está perto dessa pessoa que é uma pessoa tóxica? E como você se sente? Aqui a gente está falando sobre sentimentos. A gente já gravou uma aula sobre história, sobre ponto de vista, sobre interpretação, que são os pensamentos, e hoje aqui a gente está falando sobre os sentimentos. Então, como você se sente? Sabe? Tenta analisar aí qual é o seu ponto de vista, quais são as suas interpretações e como você se sente diante desse tipo de pessoa e qual é a influência que essa pessoa exerce sobre você. E conviver com uma pessoa tóxica e manipuladora pode te fazer se enxergar como alguém que não é bom o suficiente. Com isso, você se sente sem valor algum. Como uma pessoa tóxica, ela sempre tenta manipular, ela sempre tenta criar drama, ela pode fazer com que você se veja como alguém que não é bom o suficiente para uma determinada coisa. Uma pessoa que não é boa o suficiente para poder exercer aquela determinada tarefa. Alguém que não é boa o suficiente para ter aquele determinado relacionamento. E aí você acaba desenvolvendo um ponto de vista de que você não é alguém, que você é alguém sem valor, que você não tem valor algum. E isso faz você, nas situações do dia a dia, de desenvolver pensamentos ruins e, consequentemente, se sentir de uma forma negativa. Então, preste atenção nas características das pessoas tóxicas e tenta entender que elas sempre tenta manipular, controlar e tá sempre buscando o bem-estar dela e não o seu bem-estar. Então, não tenta não se deixar levar por isso. A partir de agora, você tem essas aulas desse mini curso onde você pode estar identificando cada item, como a sua história, como as pessoas que fazem parte da sua história, fazem parte da sua vida até o seu momento atual, contribuem para o desenvolvimento do seu ponto de vista, como o seu ponto de vista desenvolve a sua interpretação sobre o mundo, sobre você, sobre as coisas e sobre o seu futuro e como você se sente. Nessa aula, principalmente, quais são os sentimentos que você tem tido na sua vida, e tenta analisar que esses sentimentos eles são reflexos de vários fatores que vêm antes. E provavelmente, se você tem crise de ansiedade, isso só é a ponta do iceberg, que na realidade existe toda uma base para que você desenvolva esse tipo de problema. Mas e aí, Albano, como enfrentar os sentimentos ruins causados pela ansiedade? Como que eu posso enfrentar esses sentimentos que não são tão bons assim? Vamos lá. Primeiro, tenta prestar atenção em como a pessoa tóxica ela te impacta. De novo aí, na família, no trabalho, no relacionamento, no grupo de amigos, tenta prestar atenção se existe pessoas tóxicas nesses tipos nesses ambientes e como elas te impactam. Depois, como você se sente quando você está com essas pessoas, ou com essa pessoa, porque às vezes é uma pessoa, né, que já gera todo esse tipo de sofrimento para a vida do ansioso. Quando você estiver com essa pessoa, tenta perceber quais são os pensamentos que você tem. Sabe, são pensamentos negativos? O que você está pensando quando você é estimulado por essa parte tóxica dessa pessoa? E tenta analisar como você está se sentindo. Então, você vai perceber que qual é o estímulo dessa pessoa ali quando você está tendo um relacionamento com ela. Quais são os pensamentos que você está tendo, como você está se sentindo. E o principal, o sentimento, tenta entender que o sentimento ele não corresponde com a realidade. Isso é bem importante. Porque quando a gente fala sobre interpretação, que o seu sentimento ele é uma interpretação de algo externo, de um fator externo, se você tem um fator externo que não é um fator tão bom assim, que é um fator ruim, isso vai fazer você interpretar isso de uma forma ruim e provavelmente você vai ver você vai se sentir de uma forma muito, muito negativa, de uma forma ruim. Então tenta entender que esse sentimento que você está tendo, ele pode não corresponder com a realidade. E se pergunte, isso é só um sentimento ou isso realmente é realidade? Sabe, tenta se questionar, não se deixa levar por esses fatores. Tenta se questionar, eu tô tendo essa influência dessa pessoa, eu identifiquei que ela cria drama, que ela tenta manipular, e eu tô pensando aqui, será que realmente, eu tô me enxergando como uma pessoa que não tem valor. Não, realmente, acho que eu não vou conseguir fazer isso, acho que eu não vou conseguir apresentar, ou acho que eu não vou conseguir aquele cargo novo, ou eu não vou conseguir falar com aquela pessoa. Então, olha esse ponto de vista que ele estimula você a desenvolver. Então você tem pensamentos de que, se eu for falar com ela e
se essa pessoa não quiser falar comigo? E se eu fizer determinada tarefa e não for boa o suficiente? E se eu for apresentar esse trabalho e as pessoas rirem de mim? Então você acaba interpretando isso de uma forma negativa. Você acaba se vendo como uma pessoa que não tem valor, acaba interpretando isso de uma forma negativa e acaba se sentindo mal. Então tenta se perguntar se o que você está sentindo realmente é só um sentimento ou corresponde com a realidade. Quando você começar a entender que o sentimento não é a realidade, que muitas vezes esse sentimento ele não corresponde com a realidade, você vai deixar de ser levado por esse sentimento e aí você vai conseguir lidar melhor com essa ansiedade que você tá desenvolvendo na sua vida, que é estimulada por essa pessoa tóxica. E é muito comum pessoas ansiosas sentirem e acharem que o sentimento é a realidade. Eu trouxe aqui alguns exemplos. Alguém que não retorna a mensagem, a pessoa já pensa, e se aconteceu algo de ruim? E então se sente mal, preocupada, e esse sentimento traz atitudes precipitadas e muitas vezes a outra pessoa só não podia atender no momento. Então tem aquela situação. Imagine que você está com uma pessoa tóxica e você manda mensagem para alguém e esse alguém não responde. E essa pessoa tóxica ela acaba te influenciando ou te manipulando, que é a característica de uma pessoa tóxica, e você acaba gerando um pensamento de que, nossa, aconteceu algo ruim, ou ele ou ela deve estar fazendo alguma coisa que não devia. Então você acaba se sentindo mal, fica preocupada e acaba tomando algumas atitudes precipitadas, ou manda uma mensagem xingando, ou acaba quase passando mal por conta de uma coisa que você criou na sua cabeça. Então você se sente mal por conta desse estímulo, você interpreta isso de uma forma ruim, se sente mal e acaba tendo um comportamento que não é um comportamento tão legal assim. Então procure se perguntar, será que o que eu estou sentindo corresponde com a realidade? Será que o que você está sentindo naquele determinado momento corresponde com a realidade? Nossa, aconteceu algo de ruim. Sempre algo de ruim acontece comigo. Será que isso corresponde com a realidade? Ou você só está enxergando isso de um ponto de vista ansioso? Eu sei que não pode ser fácil, mas com o treino, conforme você vai treinando, você for aplicando isso no seu dia a dia, isso vai se tornando uma coisa mais natural. E assim, você deixa de ser levado pela sua ansiedade e acaba dominando essa ansiedade, acaba controlando a sua ansiedade e acaba tendo uma vida mais saudável, uma vida mais satisfatória, mais qualidade de vida e qualidade nos relacionamentos. E aí você começa a construir um ponto de vista diferente sobre você mesmo. Sobre você mesmo, sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre o seu futuro. Porque o ponto de vista de um ansioso é sempre um ponto de vista negativo, que vai gerar pensamentos negativos, que vai fazer com que você se sinta muito mal. E como eu já disse nas aulas anteriores, as pessoas elas não vão mudar, então procure se fortalecer para poder lidar com essas pessoas. O manipulador, a pessoa tóxica, ela sempre vai estar... ela sempre se beneficia, de certa forma, do que ela faz. Então ela não vai mudar. Então por que você não procura mudar? Por que você não procura entender quais são os fatores que contribuem para a sua ansiedade? Como a sua ansiedade foi construída e tenta mudar isso, tenta dominar a sua ansiedade. Porque essas pessoas elas não vão mudar. E se for necessário, se afaste dessas pessoas. Muitas vezes num ambiente de trabalho, num ambiente de faculdade ou de curso, você não consegue se afastar. Mas se você tiver a possibilidade, se afaste dessas pessoas, se fortaleça, mas tenta entender que essas pessoas elas não vão mudar, elas sempre vão continuar tendo esse tipo de atitude, porque esse tipo de atitude traz determinados ganhos para elas, então elas provavelmente não vão mudar, então é necessário que você se fortaleça para poder lidar com essas pessoas tóxicas, porque elas vão continuar fazendo isso e você vai continuar se sentindo mal se você não entender que existem fatores que contribuem para o desenvolvimento da sua ansiedade. E priorize a sua saúde mental. Se for necessário, sai, sabe? Não fica lidando com esse tipo de pessoa, porque quanto mais você tentar lidar com esse tipo de pessoa sem estar preparado, mais você vai se machucar, mais você vai desenvolver um ponto de vista negativo, mais você vai ter pensamentos negativos e mais você vai acabar se sentindo de uma forma muito ruim. E é isso, pessoal. Aqui eu trouxe um pouquinho mais uma reflexão ou um ponto de vista relacionado aos sentimentos, como uma pessoa tóxica ela pode estar influenciando na construção dos seus sentimentos, dos seus problemas com a ansiedade.
Então é isso, pessoal. Essa foi mais uma aula do mini curso Aprenda a Controlar a Sua Ansiedade Diante de Pessoas Tóxicas. Na próxima aula a gente vai dar continuidade, vai estar falando sobre os comportamentos, como as pessoas tóxicas elas podem influenciar no seu comportamento. Se você parar para analisar, quando eu trouxe essa estrutura de análise, onde a gente analisa a sua história, como a sua história impacta na construção do seu ponto de vista, como o seu ponto de vista impacta na construção dos seus pensamentos, como os seus pensamentos impactam na construção dos seus sentimentos e como os seus sentimentos impactam na construção dos seus comportamentos. Então nessa próxima aula a gente vai estar falando um pouquinho mais quais são os principais comportamentos que você pode ter por conta de todos esses fatores. Se você gostou desse vídeo, compartilha, deixe o seu comentário. Espero que vocês tenham gostado muito. Se você tem alguma crítica ou elogio, pode deixar aí nos comentários que vai ser bem legal estar lendo. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.